Dizem que a velhice é a idade da sabedoria, um tempo de colher os frutos de uma vida inteira. Mas, e se para você, bem aí onde você está, ela tiver se tornado a idade do silêncio, um silêncio que não acalma, mas que acusa. Um silêncio que pesa nos cômodos vazios da casa e ecoa dentro da sua alma. Meu querido amigo, minha querida amiga, que me ouve agora, talvez hoje o espelho tenha mostrado um rosto com mais histórias do que você gostaria de contar. Não apenas as rugas, que são as marcas do tempo, mas o cansaço no olhar. Um cansaço que não vem de uma noite mal dormida, mas de uma vida inteira, de batalhas de esperas, de perguntas que até hoje ficaram sem resposta. O seu corpo. O seu corpo se tornou um mapa de dores. São as juntas que reclamam a cada manhã como um despertador indesejado. É a respiração que fica mais curta naquela pequena subida. É essa força que parece vazar lentamente dia após dia e que te obriga a pedir ajuda para coisas que você sempre fez com os olhos fechados. E junto com a dor física, vem uma dor ainda mais profunda, a da invisibilidade. O mundo lá fora corre numa velocidade que já não é a sua. As pessoas estão ocupadas demais, imersas em suas telas, em suas correrias. E parece que não há mais lugar para o seu passo lento, para a sua conversa sem pressa. Você se sente como um navio antigo, ancorado no porto, enquanto os barcos mais novos e rápidos passam por você, buzinando, sem nem mesmo olhar para o lado. E a solidão, ela não é mais uma visita. Ela se tornou uma moradora permanente. Ela se senta com você na mesa do café, assiste à televisão, ao seu lado no sofá, e é a última a te dar boa noite. Quando a escuridão chega, as vozes que antes preenchiam a casa, hoje são apenas memórias, fotografias amareladas num porta-retratos. Você olha para trás e vê uma estrada longa, cheia de curvas, subidas e descidas. Vê as batalhas que travou os filhos, que criou as perdas que chorou. Vê as vitórias, sim, mas talvez hoje as cicatrizes das lutas pareçam mais reais do que o brilho dos troféus. Você vê sonhos que por algum motivo ficaram pelo caminho, guardados numa gaveta empoeirada do coração. E quando você olha para frente, a estrada parece tão curta, tão incerta. E é nesse momento, nesse lugar de vulnerabilidade, que você clama. Como você clama. Você ora. Você conversa com Deus como um velho amigo. Você derrama sua alma, apresenta suas causas, seus medos, suas últimas esperanças. A cura para essa enfermidade que não cede. A restauração daquele filho ou neto que se perdeu no caminho. A paz para um coração que há tanto tempo não sabe o que é repousar. Mas suas palavras sinceras e cheias de fé parecem subir e bater num teto de bronze, voltando para você como um eco frio e vazio. E a dúvida, essa serpente traiçoeira, começa a se infiltrar nos seus pensamentos. Deus, o Senhor, ainda me ouve? A minha voz envelheceu também. Depois de tanto tempo servindo de uma vida inteira de fé, será que o Senhor se cansou de mim? Você examina sua situação e tudo o que vê são muros. As portas permanecem fechadas. As montanhas se recusam a se mover. E então, no fundo do seu espírito, uma voz que não é a de Deus sussurra a mentira
mais cruel de todas. Acabou. Seu tempo passou. É tarde demais. Apenas aceite. Não há mais nada a ser feito. Deus já não se importa com as causas dos velhos. Essa é a mentira que o inimigo usa para paralisar os santos, para neutralizar os guerreiros mais experientes. Ele quer que o peso dos anos esmague a força da sua esperança. Ele quer que você desista no último quilômetro da maratona. Mas hoje eu estou aqui, usado como um instrumento para lhe dizer, com toda a convicção que arde em meu peito, essa voz é uma fraude. Esse sentimento de abandono é uma ilusão. O seu capítulo final ainda não foi escrito. E o mais importante, você não está segurando a caneta. O autor da sua história, aquele que teceu cada dia da sua vida antes mesmo de você nascer, ele se especializou em finais surpreendentes. Ele adora entrar em cena, quando as cortinas parecem estar se fechando, quando a plateia já está se levantando para ir embora. Porque é exatamente nesse momento, no palco do impossível, que a glória dele brilha de uma forma que ninguém pode negar. O seu milagre pode não estar no passado. Ele pode estar te esperando logo ali, depois dessa curva de dor e de silêncio. Não se atreva a desistir agora. Antes de mergulharmos na profundidade do que Deus tem para nós hoje, eu quero te pedir algo do fundo do meu coração. Se a solidão, o medo do futuro ou o sentimento de que o seu tempo já passou tem sido seu companheiro, nos últimos tempos, faça um gesto de fé. Agora mesmo escreva: "Eu não estou só", aqui nos comentários. Vamos criar uma corrente de esperança e mostrar uns aos outros que não estamos sozinhos nesta jornada. E eu te peço, não saia no meio do caminho. Fique até o final, porque a promessa que Deus vai selar no seu coração hoje tem o poder de mudar não apenas o seu dia, mas o resto da sua vida. Você ouviu bem. O autor da sua história se especializou em finais surpreendentes. Mas talvez você se pergunte: como posso ter certeza, como posso confiar nisso, quando tudo ao meu redor grita o contrário? E a resposta, meu amado, minha amada, está na única verdade que permanece de pé quando todo o resto já virou pó. Preste muita atenção nisto tudo. Ao seu redor, mudou e vai continuar mudando. Pense por um instante. Você se lembra do mundo da sua juventude? As cartas que demoravam semanas para chegar escritas com cuidado, com a alma impressa na caligrafia. Hoje, são mensagens instantâneas, emojis e áudios que se apagam em segundos. Você se lembra do som do telefone de disco, da imagem chiada na televisão, da cidade com menos prédios e mais árvores, com ruas onde as crianças ainda podiam brincar até o anoitecer. Tudo isso se foi varrido pelo vento implacável do progresso. As músicas que embalaram seus sonhos, os valores que seus pais te ensinaram com tanto zelo, as profissões que antes eram tão respeitadas. Tudo parece ter sido revirado, redefinido, relativizado. As pessoas que você amou, com quem você construiu sua vida, muitas delas já partiram para a eternidade, deixando uma saudade que o tempo não cura, apenas ensina a suportar. A força vibrante que um dia habitou seus músculos, aquela energia que parecia inesgotável, hoje se transformou em memória, em um eco distante de quem você já foi. O mundo envelheceu junto com você, mas de uma forma diferente. Ele não ficou mais sábio, ficou mais barulhento, mais rápido,
mais confuso. Mas escute bem o que o Espírito de Deus quer gravar na sua alma neste exato momento, em meio a este universo de coisas que nascem, crescem, envelhecem, quebram, enferrujam e desaparecem. Existe um ponto fixo, uma rocha que não se desgasta, um fundamento que não racha. Existe alguém que não muda. O Deus que caminhou com Adão na viração do dia é o mesmo Deus que está aí neste cômodo, sentindo a batida do seu coração e contando cada uma das suas lágrimas. O Deus que encontrou Abraão sob o carvalho de Mamre e lhe fez uma promessa absurda aos olhos humanos é o mesmo Deus que hoje sopra sobre as cinzas da sua esperança e diz: ainda não acabou. A mão poderosa que abriu o Mar Vermelho não ficou trêmula com o passar dos séculos. O braço forte que sustentou Daniel na cova dos leões não perdeu a força. O poder que chamou Lázaro para fora do túmulo depois de 4 dias não diminuiu nem 1 milímetro. A palavra de Deus não tem prazo de validade. As promessas que ele te fez, talvez há 40 ou 50 anos, numa reunião de oração, num momento de desespero, ou lendo a Bíblia em silêncio, elas não mofaram, não amarelaram, não perderam o poder. Elas continuam tão vivas, tão potentes e tão certas hoje, quanto no dia em que foram liberadas sobre a sua vida. O seu corpo pode sentir o peso do tempo, mas o Deus que habita em você é atemporal, é eterno. A sua visão pode estar se turvando, fazendo com que precise de óculos mais fortes para ler as letras miúdas. Mas a visão de Deus para a sua vida continua perfeita, nítida e gloriosa. A sua audição pode estar falhando, fazendo com que você peça para as pessoas repetirem o que disseram. Mas o ouvido de Deus continua perfeitamente inclinado para o seu mais fraco sussurro, para o gemido inexprimível da sua alma. A sua memória pode começar a te trair, esquecendo nomes, datas e lugares. Mas a memória de Deus é infinita e Ele não se esqueceu de uma única promessa que te fez. Ele não se esqueceu do seu nome, que está gravado na palma das suas mãos. Não cometa o erro trágico de medir o poder infinito de Deus com a régua frágil e limitada da sua condição física. Não ouse limitar o Deus do universo com o calendário da sua vida. A sua idade, para Ele, é irrelevante. O seu cansaço para Ele é uma oportunidade de manifestar a força dele. A sua fraqueza não é um obstáculo para Deus, é o palco perfeito para o poder dele se aperfeiçoar. Ele não está preso ao nosso tempo. Para Ele que habita na eternidade, 1000 anos são como o dia de ontem que se foi, como uma vigília na noite. Aquela sua espera, que pareceu uma eternidade, 10, 20, 50 anos, para Ele foi apenas o tempo necessário para preparar o terreno para alinhar as circunstâncias, para forjar o seu caráter, a fim de que, quando o milagre chegar, Ele não te destrua, mas te eleve a um novo patamar de glória e testemunho. O caráter de Deus não muda. O amor dele por você não diminuiu com a sua idade. Não é como o amor humano, que muitas vezes esfria, se cansa ou se baseia em interesses. O amor de Deus é um oceano que não tem margens nem fundo. Ele te amou quando você era jovem e cheio de vigor. E Ele te ama agora com a mesma intensidade ardente na sua velhice. A sua misericórdia não tem data de validade. Ela não se esgotou
com os seus erros do passado. A cada manhã, ela se renova sobre a sua vida fresca, como o orvalho poderosa, como o sol que nasce. A sua fidelidade não se aposenta. Ele foi fiel para te guardar até aqui e ele será fiel para te levar até o fim. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ponto final. O que ele declarou sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu futuro, continua de pé no mundo espiritual, aguardando apenas o momento certo, o Kairos de Deus, para se manifestar na sua realidade. O diagnóstico do médico pode ter mudado, a situação financeira pode ter mudado, seus relacionamentos podem ter mudado, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é a única âncora segura e firme para a sua alma em meio às tempestades da vida. Portanto, pare de olhar para as ondas do seu problema. Pare de olhar para a fragilidade do seu próprio barco. Levante os seus olhos e fixe-os na rocha eterna, no Deus que não muda, que era, que é e que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o seu Deus, o seu Pai, o seu Redentor. E um Deus que não muda é um Deus em quem você pode confiar cegamente, porque a promessa dele é mais real do que a dor que você sente e mais certa do que o sol que vai nascer amanhã. Essa é a verdade que cala a voz da dúvida e reacende a chama da esperança no seu coração. Antes de continuarmos a desvendar o que Deus tem para nós, eu quero saber de você, que me ouve com o coração aberto. Qual o herói ou heroína da fé da Bíblia que perseverou na sua velhice mais te inspira a continuar? Deixe o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Sua resposta pode ser exatamente a faísca de esperança que alguém lendo os comentários precisa para não desistir hoje. Vamos juntos construir este memorial de fé. Essa verdade de que Deus não muda é a âncora da nossa alma. Mas eu sei. A fé não se alimenta apenas de conceitos e de teorias. O coração humano, especialmente quando está cansado e ferido, precisa de mais. Ele precisa de provas, precisa de histórias de carne e osso, precisa ver o rosto de pessoas que estiveram exatamente onde você está agora, no vale da impossibilidade, e que de alguma forma viram a mão de Deus rasgar os céus e intervir. E se a sua fé hoje está fraquejando, se a voz da dúvida está falando mais alto, eu te convido a caminhar comigo agora. Deixe de lado por um instante a sua própria dor e olhe para a galeria dos heróis de Deus. Eles não são estátuas de mármore perfeitas, eram pessoas como nós, cheias de falhas e medos, mas que se agarraram a uma promessa. E as páginas da Bíblia estão repletas, saturadas, de heróis de cabelos brancos. Pense comigo por um instante em Abraão. Feche os seus olhos, se puder, e tente imaginar a cena. Um homem de quase 100 anos de idade. 100 anos. A pele enrugada pelo sol impiedoso do deserto. As costas curvadas, não apenas pelo peso dos anos, mas pelo peso de uma promessa que parecia ter se perdido no tempo. Todas as manhãs ele acordava e olhava para o seu próprio corpo, um corpo que a Bíblia descreve sem rodeios como já amortecido. Um corpo que já não tinha o vigor da vida. Depois, ele olhava para Sara, sua amada esposa, com 90 anos, e via em seu rosto a mesma dor que sentia na alma.
Ele olhava para o ventre dela, um ventre que nunca gerou um lugar, que para a biologia estava morto, selado, encerrado para sempre. Consegue sentir o drama disso? Naquela cultura, não ter filhos era mais do que uma tristeza pessoal. Era uma vergonha pública. Era um sinal de que algo estava errado, talvez uma maldição. Imagine as conversas, os olhares de pena, os sussurros pelas costas. Coitado do Abraão, tão rico, mas sem herdeiro. Sara, a estéril. Por décadas, eles viveram com esse estigma. E no meio de tudo isso, eles carregavam uma promessa de Deus. Não uma promessa pequena, mas uma promessa absurda, quase delirante. Farei de você uma grande nação. Sua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Humanamente falando, era impossível. Era ridículo. Era motivo de piada. Tanto que a própria Sara, ao ouvir o anjo reafirmar a promessa, riu. Não foi um riso de alegria. Foi um riso de incredulidade, de dor, de quem já se cansou de esperar. Eu, depois de velha, ainda terei esse prazer, e o meu senhor já idoso. Talvez você conheça bem esse riso. É o riso que surge quando o médico te dá um diagnóstico final. É o riso amargo que escapa quando alguém te diz para ter fé, que aquele problema financeiro vai se resolver. É o riso de quem pensa: vocês não entendem, é tarde demais. Mas Deus havia prometido. E quando Deus promete, a idade se curva. A biologia se cala. A lógica humana se desfaz como fumaça. A vergonha se transforma em honra. E o impossível abre caminho para a glória de Deus. E contra toda a esperança, o ventre morto de Sara floresceu. O corpo amortecido de Abraão gerou vida. E Isaque, o filho do riso, nasceu. O riso de dúvida de Sara se transformou num riso de pura alegria. Um riso que ela pôde declarar: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso rirá comigo. A sua situação parece ridícula aos olhos humanos. A promessa de Deus para você soa como uma loucura para quem olha de fora. Ótimo! Você está em território de milagre. Você está exatamente no mesmo lugar onde Abraão e Sara estiveram, no palco onde Deus adora manifestar o seu poder. Agora, vamos virar a página e encontrar outro gigante de cabelos brancos, Caleb. Que homem extraordinário! Ele era um dos 12 espias enviados para a Terra Prometida. 10 deles voltaram tremendo de medo com um relatório de desastre. A Terra é boa sim, mas está cheia de gigantes. Somos como gafanhotos perto deles. Não podemos vencer. Mas Caleb, junto com Josué, viu algo diferente. Ele não negou a existência dos gigantes. Ele apenas declarou que o Deus deles era maior. Por causa da sua fé, Deus lhe fez uma promessa pessoal. A terra que teus pés pisaram será tua herança. Mas o que aconteceu? Por causa da incredulidade do povo, toda aquela geração foi condenada a vagar pelo deserto por 40 anos até que todos morressem. Imagine a angústia de Caleb. Ele tinha a promessa, mas teve que esperar. Ele viu seus amigos, seus vizinhos, uma geração inteira, tombar no deserto, um por um. Ele envelheceu no meio da areia, no meio da murmuração, no meio da desesperança. 45 longos anos se passaram. A sua pele escureceu com o sol, seus cabelos ficaram brancos, seus músculos já não eram os mesmos. Ele tinha todo o direito de se tornar um velho amargo, ressentido, dizendo:
Deus me prometeu, mas por causa dos outros, eu perdi minha bênção. Mas esse não era o espírito de Calebe. E então, finalmente chegou o dia. A nova geração, liderada por Josué, estava dividindo a terra. E lá se apresenta Calebe agora com 85 anos de idade. 85. Numa época em que a expectativa de vida era muito menor, enquanto outros homens da sua idade estariam procurando um lugar tranquilo para descansar, uma planície fértil, para passar seus últimos dias em paz, ele se apresentou diante de Josué, não com um pedido de aposentadoria, mas com uma declaração de guerra. Ele disse com o fogo da juventude, ainda queimando em seus olhos: hoje tenho 85 anos, mas ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho a mesma força para a guerra que tinha naquele tempo. Agora, pois me dá este monte que o Senhor me prometeu naquele dia. Ele não pediu a praia, ele não pediu o vale, ele pediu o monte, e não era um monte qualquer. Era Hebrom, a fortaleza dos gigantes, os descendentes de Enaque, o lugar mais perigoso e difícil de conquistar. Por que ele fez isso? Porque ele não confiava na força dos seus músculos de 85 anos. Ele confiava no Deus que lhe fez a promessa. Há 45 anos, o Deus que nunca envelhece. E a Bíblia diz que ele expulsou os gigantes e conquistou o seu monte. Qual é o monte que Deus te prometeu há muito tempo? Qual é o gigante que parece invencível na sua vida hoje? A doença, a dívida, a discórdia familiar. Talvez você ache que está velho demais para lutar, mas Calebe te ensina hoje que a sua força não vem do seu corpo, mas da fidelidade do seu Deus. A mesma promessa que te deu esperança aos 40 anos pode te dar a vitória aos 85. E se a sua espera não for por uma promessa de conquista, mas por uma promessa de consolação, então, olhe para Ana e Simeão, duas almas preciosas que fizeram do templo a sua casa. Simeão, um homem justo e piedoso, a quem o Espírito Santo havia revelado que ele não morreria antes de ver o Messias. E Ana, uma profetisa viúva há muitas décadas, que não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Pense na vida deles. Não havia grandes aventuras, não havia conquistas de montes. Havia uma rotina sagrada, uma espera fiel, uma esperança silenciosa. Dia após dia, ano após ano, década após década. O corpo deles enrugou. Os passos ficaram mais lentos. As vozes de seus contemporâneos se calaram. Mas a esperança deles se renovava a cada manhã, como o sol que nascia sobre Jerusalém. Eles não se cansaram. Eles não desistiram. Eles não disseram: Deus se esqueceu de nós. Eles perseveraram no pequeno lugar onde Deus os colocou. E então, um dia, que parecia igual a todos os outros, um jovem casal, da Galileia simples e pobre, entrou no templo para apresentar seu primogênito. Para a maioria das pessoas, ali era apenas mais um bebê. Mas, para Simeão, movido pelo Espírito, e para Ana, com seus olhos espirituais aguçados por uma vida de oração, aquele não era um bebê qualquer. Era a salvação. Era a consolação de Israel. Era o cumprimento da promessa. Imagine a emoção de Simeão ao pegar aquele menino nos braços. As mãos trêmulas de um velho segurando o Criador do universo. E ele pôde, finalmente, liberar a oração
que guardou por toda a vida. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. E Ana, no mesmo instante, começou a dar graças a Deus e a falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção. O seu maior ministério começou depois dos 80 anos. Eles não morreram na frustração da espera. Eles morreram na plenitude do cumprimento. Deus honrou a fé silenciosa e perseverante deles no final. Talvez o seu milagre não seja algo que você vai receber para si, mas algo que Deus vai te permitir ver antes de partir: a salvação daquele neto rebelde, a restauração da sua família, o avivamento na sua igreja. Meu querido, minha querida, o seu final pode ser o seu maior começo. O seu último capítulo pode ser aquele onde a glória de Deus brilhará com mais intensidade para que todos os seus filhos netos e até mesmo os céticos ao seu redor sejam forçados a olhar e dizer: isso com toda a certeza não foi obra do homem. Isso foi obra de Deus. A galeria de heróis da fé tem um lugar reservado para você. A sua história ainda está sendo escrita. Antes de prosseguirmos, eu quero te fazer um convite muito especial que pode mudar a atmosfera espiritual onde você está agora. Se você tem um pedido de oração que carrega no coração há anos, talvez por um filho, por uma cura ou pela sua família, e você se recusa a desistir dele, escreva nos comentários: Deus, eu ainda confio em ti. Não é para mim, é para você. É uma declaração de guerra contra a dúvida. Vamos transformar este espaço num altar de intercessão e fé. A sua história ainda está sendo escrita. Abraão, Caleb, Simeão, Ana. Eles não são personagens distantes de um livro antigo. Eles são a prova viva, o testemunho eterno de que a idade não é uma barreira para Deus, mas muitas vezes é o palco que Ele escolhe para realizar seus atos mais espetaculares. E a vida deles nos ensina algo crucial. A fé deles não era passiva. Não era um sentimento vago de esperar para ver. Era uma fé ativa militante que se expressava de uma forma muito poderosa através da oração persistente, da intercessão, que não aceita um não como resposta quando se tem uma promessa nas mãos. E é exatamente aqui que eu preciso que você preste muita atenção, porque este é um dos campos de batalha mais ferozes que você vai enfrentar nesta fase da vida. O inimigo da sua alma é astuto. Ele não é tolo. Ele sabe que não pode te convencer a parar de acreditar que Deus existe. Você já viu demais, já viveu demais, já experimentou o cuidado de Deus em tantas situações que o ateísmo para você é uma piada sem graça. Então, ele usa uma tática muito mais sutil, muito mais perigosa. Ele não ataca a existência de Deus. Ele ataca a relevância de Deus para você hoje. Ele não diz: Deus não existe. Ele se senta ao seu lado, no silêncio da sua casa, e sussurra no seu ouvido com uma voz que parece a sua própria razão. Sim, Deus existe. Ele é grande e poderoso, está ocupado governando o universo, cuidando das nações, operando grandes avivamentos. Mas ele não se importa mais com você, não com os seus pequenos problemas. Seu tempo de ser usado, de ver milagres, já passou. Ele agora está usando os mais jovens,
os mais fortes, os mais dinâmicos. Você já fez a sua parte. Agora é só esperar. Ele quer que você acredite que suas orações, aquelas que você faz com tanta devoção, se tornaram apenas um hábito religioso. Palavras que ecoam no vazio. Um monólogo de um coração cansado. Ele quer te convencer de que a sua voz se tornou fraca demais, rouca demais, para atravessar a distância entre a terra e o céu. Que mentira devastadora, que engano cruel, projetado para desarmar os guerreiros mais valentes, justamente na reta final da batalha. Deixe-me lhe dizer uma verdade celestial, uma verdade que vem diretamente da sala do trono de Deus para o seu coração. Agora, não existe oração com prazo de validade no reino de Deus. Cada palavra que você sussurrou em meio às lágrimas, escondido no seu quarto, para que ninguém visse sua dor. Cada súplica que você fez de madrugada, enquanto o mundo dormia, e você velava pela sua família. Cada Deus me ajuda, dito não com a boca, mas com o aperto no peito, com a angústia da alma. Cada clamor silencioso. Nada disso se perdeu. Nada disso evaporou na atmosfera. Tudo isso foi colhido por anjos como um incenso precioso e depositado em taças de ouro diante do trono da graça. Lá no céu existe um memorial das suas orações. Deus não esqueceu. Ele não arquivou o seu pedido numa gaveta celestial empoeirada. Ele não se tornou surdo ao seu clamor. Aquela semente de oração que você plantou há 30, 40 anos pela salvação de um ente querido e que até hoje não deu fruto, pode estar prestes a germinar agora. Aquele clamor por cura que parece ter sido ignorado pode ter sido o tratamento espiritual que sustentou sua vida até hoje e que está prestes a se manifestar de forma completa. A sua perseverança, meu amado, minha amada, a sua teimosia santa em continuar crendo, mesmo sem ver, em continuar agradecendo, mesmo na dor, em continuar declarando a bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Isso move o coração de Deus de uma maneira que você não pode sequer começar a imaginar. A sua fé, provada pelo fogo do tempo, é como um ouro purificado 7 vezes. Ela tem um valor altíssimo no céu. É a sua maior riqueza, o seu maior tesouro. Portanto, em nome de Jesus, não pare de orar. Ao contrário, faça do tempo que lhe resta um tempo de intercessão ainda mais intensa. Ore com mais ousadia. Ore não como um mendigo que pede uma esmola na porta do palácio, mas como um filho e uma filha amados que entram com confiança na sala do trono do Pai e dizem: Pai, eu vim aqui hoje para te lembrar da tua própria palavra. Eu vim reivindicar a promessa que o Senhor mesmo me fez. A sua idade não diminui o seu acesso. Ela aumenta a sua autoridade. Você tem uma vida inteira de testemunhos para calar a boca do acusador. A sua intercessão, feita daí, da sua poltrona, do seu leito, tem o poder de mover exércitos de anjos em favor dos seus filhos e netos, onde quer que eles estejam. A sua oração é uma arma nuclear no mundo espiritual. Ela pode construir uma muralha de fogo ao redor da sua família. Ela pode quebrar cadeias de vícios que gerações não conseguiram quebrar. Ela pode abrir portas de emprego, de reconciliação, de salvação, que estão fechadas há décadas. Você pode não ter mais a força para lutar no mundo físico,
Mas no mundo espiritual, você é um gigante. O inimigo tem pavor de um idoso que ora. Ele tem pavor de uma mulher de idade avançada que passa as madrugadas de joelhos. Porque ele sabe que essa pessoa não ora baseada em emoções passageiras, mas numa convicção forjada no fogo, numa intimidade com Deus construída ao longo de uma vida inteira. A sua fé não é um fogo de palha, é uma brasa viva que o inferno não consegue apagar. Lembre-se da parábola que Jesus contou sobre a viúva persistente e o juiz iníquo. Aquela mulher, provavelmente uma senhora sozinha, sem recursos, sem influência, não desistiu. Dia após dia, ela ia até o juiz e pedia: "Faze-me justiça." Ela foi tão insistente, tão perseverante, que o juiz, mesmo sendo mau, atendeu ao seu pedido só para se ver livre dela. E Jesus conclui: "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles." A resposta é um retumbante sim. Se um juiz corrupto cede à persistência, quanto mais o seu Pai Celestial, que é perfeitamente justo e te ama com amor eterno, responderá ao seu clamor contínuo. Sua oração não está incomodando a Deus. Ela está agradando a Deus. Ela é a prova da sua confiança, da sua dependência do seu amor. Ela é a música que o céu para ouvir. Então, continue batendo na porta. Continue pedindo. Continue buscando. Porque a sua voz, envelhecida pelo tempo, mas carregada de fé, tem o poder de mover a mão que move o universo. Não se cale. A sua maior batalha pode ser vencida agora no secreto do seu quarto de joelhos. Antes de continuarmos, quero te fazer uma pergunta para refletir e, se você se sentir à vontade, compartilhe nos comentários. Olhando para trás, para os momentos mais difíceis da sua vida, qual foi a lição mais valiosa que Deus te ensinou durante a espera? Escreva em uma frase. Seu testemunho pode ser a chave que abre o entendimento de outra pessoa que está passando pelo mesmo processo. Vamos edificar uns aos outros com a nossa jornada. A sua maior batalha pode ser vencida agora no secreto do seu quarto de joelhos. E essa verdade nos leva a uma das perguntas mais profundas e muitas vezes mais dolorosas da nossa caminhada com Deus. Uma pergunta que talvez você já tenha feito inúmeras vezes, com o rosto banhado em lágrimas e o coração apertado de angústia. Senhor, se tu me amas, se tu és todo-poderoso, se a minha oração chega a ti, então, por que a espera? Por que tanta demora? Por que essa dor que parece não ter fim? É uma pergunta honesta, é uma pergunta legítima. E ela merece uma resposta que vá além do clichê. O tempo de Deus é diferente do nosso. Sim, o tempo dele é diferente. Mas há um propósito divino, uma sabedoria insondável por trás de cada segundo de silêncio, de cada porta que permanece fechada. E eu quero que você entenda isto com toda a clareza da sua alma. Nesta estação de espera, Deus não está apenas trabalhando na sua situação. Ele está primária e principalmente trabalhando em você. Esta fase da sua vida que talvez você esteja chamando de abandono, o céu chama de tratamento. Este tempo de aparente silêncio que você pode sentir como descaso, Deus chama de processo de purificação. O lugar onde você se sente esquecido e invisível
É, na verdade, a estufa particular do jardineiro divino, onde ele está cultivando em você as virtudes mais raras e preciosas do reino. O que você sente como uma perda de tempo, Deus está usando como a matéria-prima para construir algo eterno em seu caráter. Pense comigo na figura de um agricultor, um vinhateiro experiente. Ele ama sua videira. Ele a plantou, regou, protegeu. Mas chega um momento em que ele pega a sua tesoura mais afiada e começa a cortar. Ele poda. E a poda para a videira, se ela pudesse sentir, seria um ato de violência. Galhos que pareciam bons são cortados. Folhas que davam sombra são removidas. A videira fica menor, mais feia, aparentemente diminuída. Mas o vinhateiro sabe exatamente o que está fazendo. Ele não está punindo a videira, ele está preparando-a. Ele sabe que um galho bem podado, que passa por essa dor e por essa aparente diminuição, é o galho que na próxima estação produzirá os frutos mais doces, mais suculentos e em maior quantidade. Meu amado, minha amada, Deus está te podando. E a poda dói. Dói muito. Ele está usando a tesoura da adversidade, da espera, da enfermidade, para cortar os galhos secos da autossuficiência que ainda restam em você. Aquela parte que ainda acha que pode resolver tudo com a própria força, com o próprio jeito. Ele está removendo as folhas murchas da amargura do ressentimento por aquela pessoa que te feriu no passado e que ainda ocupa um espaço indevido no seu coração. Ele está arrancando as ervas daninhas da dúvida e do medo que sufocam a sua fé e te impedem de descansar plenamente nele. Por quê? Porque ele te ama demais, para te deixar ser uma árvore infrutífera. Ele está te preparando para a colheita mais gloriosa da sua vida. E o fruto que ele está cultivando em você não é apenas para o seu próprio deleite. É um fruto que alimentará seus filhos, seus netos, sua comunidade. O fruto da paciência, por exemplo. Você não nasce paciente. A paciência é um fruto cultivado no solo árido da longa espera. Hoje você consegue esperar com uma serenidade que os jovens, com sua pressa e ansiedade, não conseguem compreender. Isso é um fruto precioso. Pense no fruto da compaixão. Quando você passa pela dor profunda, seu coração se torna mais sensível à dor do outro. Você já não julga com tanta facilidade. Você aprende a chorar com os que choram. O seu abraço tem um poder de cura. Suas palavras têm um peso de consolo, porque elas não vêm da teoria, mas da experiência. Isso é um fruto valiosíssimo. E a sabedoria. A verdadeira sabedoria não é acúmulo de informação. É o conhecimento aplicado, filtrado pela vida, temperado pelas lágrimas e pelas vitórias. É a capacidade de enxergar além das aparências, de discernir o que é eterno do que é passageiro. Essa sabedoria que só os anos vividos na presença de Deus podem trazer é um tesouro que você carrega e que pode guiar uma geração inteira. Você entende? Agora, Deus está te transformando num carvalho de justiça, como diz o profeta Isaías. Um carvalho é uma árvore que demora para crescer. Sua madeira é densa, forte. E suas raízes são profundas. Nenhuma tempestade passageira, nenhum vento forte desta vida pode arrancá-la. Durante esta longa espera, as suas raízes espirituais se aprofundaram como nunca antes. Elas atravessaram a camada superficial do solo das emoções e se agarraram
na rocha eterna, na palavra imutável de Deus. É por isso que, mesmo sofrendo, você ainda está de pé. É por isso que, mesmo chorando, você não perdeu a fé. Suas raízes estão seguras. O que Deus está construindo em você, nesta fase da sua vida, é um legado. Um legado que dinheiro não pode comprar e que a morte não pode destruir. Ele está preparando você não apenas para receber o milagre, mas para ser um canal de milagres, para que as pessoas olhem para você, não para a sua fragilidade física, mas para a força inabalável do seu espírito, para a paz que excede todo o entendimento que brilha no seu olhar, para a doçura das suas palavras em meio a um mundo amargo. E perguntem maravilhadas: qual é o seu segredo? Como você consegue ter essa paz? E você poderá responder, não com orgulho, mas com um sorriso sereno e cheio de gratidão. O segredo é que eu aprendi da forma mais difícil que eu não sou nada, mas aquele que vive em mim é tudo. O segredo é que eu não estou sozinho. O Deus do impossível, o meu melhor amigo, mora bem aqui dentro de mim. O seu testemunho não será sobre como Deus te livrou da fornalha, mas sobre como Ele andou com você na fornalha e você saiu de lá sem nem mesmo cheiro de fumaça, mas com a presença gloriosa dele impregnada em você. Essa espera não é um desperdício, é um investimento. É o treinamento mais intensivo que um filho de Deus pode receber. É a Universidade do Espírito Santo e você está se formando com honras. O seu diploma será o seu caráter moldado à imagem e semelhança de Cristo. E esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano. A cura do corpo é temporária. A provisão financeira pode acabar, mas um caráter transformado pela presença de Deus é um tesouro que você levará para toda a eternidade. Meus queridos amigos, antes de prosseguirmos, eu quero que você pense em uma pessoa mais jovem na sua vida. Pode ser um filho, um neto, um sobrinho, um vizinho, que está precisando de um guia, de um exemplo de fé e resiliência. Pense nessa pessoa. Agora digite nos comentários: meu legado é para nome da pessoa. Vamos orar juntos para que a sua vida se torne um farol de esperança e inspiração para as novas gerações. Deixe essa semente de fé florescer hoje. Um caráter transformado pela presença de Deus é um tesouro que você levará para toda eternidade. E é a partir desse tesouro forjado no fogo da espera e da poda divina que nasce o seu maior ministério, o seu legado mais precioso, a capacidade de ser um farol de esperança num mundo que vive na escuridão. Talvez você aí onde está olhe para a sua vida e pense: mas o que eu nessa idade, com tantas limitações, posso fazer ainda? Meu papel diminuiu. Eu já não sou mais produtivo para o mundo. Minha voz não é ouvida, minhas opiniões são ultrapassadas. Que engano terrível! Que mentira perigosa o inimigo sussurra para te manter preso na invisibilidade. Deixe-me quebrar essa corrente agora mesmo com a verdade que vem do céu. Você não é invisível. Longe disso, você é um farol, uma torre de vigia erguida por Deus no seu tempo e no seu lugar. Cada ruga no seu rosto não é um sinal de desgaste, mas uma linha no mapa da fidelidade de Deus. Cada uma delas conta uma história, um livramento, uma vitória. Cada cabelo branco não é um lembrete do que se foi, mas uma medalha de honra.
uma condecoração por batalhas espirituais que você sobreviveu pela graça dele. A sua história de vida não é apenas uma coleção de memórias empoeiradas, algo para você folhear sozinho numa tarde chuvosa. Não, a sua história é uma arma poderosa nas mãos de Deus, especialmente para a nova geração, que vive num mundo de areia movediça, sem raízes, sem referenciais. Quando um jovem da sua família estiver prestes a desistir de um sonho, de um relacionamento de si mesmo, ele olhará para você e, ao invés de ver fraqueza, verá resiliência. Ele verá alguém que não apenas caiu, mas que se levantou de novo e de novo, porque a força de Deus o sustentou. Quando alguém estiver lutando contra a ansiedade que o mundo moderno insiste em impor, ele se lembrará da paz que você exala, da sua serenidade, mesmo diante das tempestades. A sua calma não é inércia, é a expressão viva de uma fé que confia no piloto, não na bonança do mar. A sua quietude não é falta de energia, é a profundidade de um rio que corre para a eternidade. Seu testemunho vivo de fé, de quem atravessou décadas de lutas, de alegrias, de perdas e permaneceu de pé, é mais poderoso do que 1000 sermões bonitos e eloquentes, porque ele é real, é palpável. Ele tem o cheiro da vida vivida da fé, testada e aprovada. Você é um guardião das promessas de Deus, um museu ambulante da sua fidelidade. Você é a prova viva, a encarnação da verdade de que é possível atravessar o vale da sombra da morte, caminhar no meio da tempestade e não temer mal algum, porque o bom pastor esteve contigo em cada passo. Não se esconda, meu irmão, minha irmã. Não se cale. O seu tempo de falar não diminuiu, ele se intensificou. Não é mais o tempo de falar por obrigação, mas de falar com a autoridade de quem tem experiência. Não é tempo de falar com pressa, mas com a paciência de quem sabe que a palavra certa dita, no momento certo, pode mudar uma vida. Conte as suas histórias. Compartilhe o que Deus já fez na sua vida. Não apenas as vitórias grandiosas, mas também os pequenos milagres do dia a dia, o pão na mesa, quando não havia mais nada, a porta que se abriu, inesperadamente, a palavra de consolo, que chegou na hora exata. As pessoas precisam ouvir essas histórias. Elas precisam ver que Deus ainda opera e que Ele opera na vida de pessoas comuns como você. A sua casa pode se tornar um oásis de esperança no deserto de um mundo desesperançado. As suas palavras, temperadas pela vida e pela unção do Espírito, podem ser um bálsamo para corações feridos, um lenitivo para almas cansadas. Você carrega em seu ser a autoridade de quem já viu Deus operar muitas e muitas vezes, de quem já experimentou a sua mão poderosa em cada encruzilhada da vida. Talvez você pense, mas eu não sou um pastor, não sou uma profetisa. Não importa. Você é um testemunho vivo. Você é uma carta de Cristo lida por todos ao seu redor. Seu maior ministério pode estar começando agora mesmo, sem que você precise sair da sua poltrona, do seu quarto. Pode ser uma conversa com seu neto, enquanto ele te ajuda a mexer no celular. Pode ser um conselho sincero para a vizinha que está passando por um divórcio. Pode ser o simples ato de orar por alguém que você encontra na fila do supermercado com um olhar de dor. O seu legado não é medido em riquezas materiais ou em títulos acadêmicos.
O seu legado é a fé inabalável que você transmite, a sabedoria que você compartilha, a esperança que você planta nos corações daqueles que vêm depois de você. É a prova viva de que Deus é fiel. Não é apenas uma frase bonita, mas uma realidade que te sustentou por décadas. E este legado é crucial, especialmente porque a nova geração está sedenta por autenticidade. Eles não querem teorias vazias, eles querem ver a fé vivida. Eles querem ver a fé que funciona no mundo real, nos momentos difíceis, na velhice, na doença, na perda. E você, meu amado, minha amada, é o melhor exemplo que eles podem ter. A sua vida é um sermão. A sua paciência é uma pregação. A sua paz é um evangelho silencioso, mas poderosíssimo. Você é a ponte entre as gerações. É o elo que conecta o passado da fidelidade de Deus com o futuro das promessas de Deus. Você carrega em suas mãos, em seu coração, a tocha da fé que foi passada de geração em geração. E agora é o seu tempo de acender essa tocha nas mãos dos que virão depois de você. Não subestime o poder de uma vida bem vivida na presença de Deus. O impacto da sua fé será sentido muito além da sua existência terrena. Você não é apenas um idoso ou uma idosa. Você é um ancião, uma anciã, um pilar de sabedoria e fé. Um profeta, uma profetisa com autoridade para abençoar, para interceder, para falar vida onde há morte, esperança onde há desespero. Não se curve ao peso da idade ou à mentira da inutilidade. Erga a cabeça, abra a boca. A sua voz tem poder. As suas mãos, mesmo que trêmulas, têm poder para abençoar. A sua vida é um monumento à fidelidade de Deus. E Ele ainda não terminou de esculpi-lo. Estamos chegando a um momento crucial da nossa conversa. E se você crê que Deus ainda pode te surpreender com um milagre repentino, com uma virada inesperada na sua história, eu quero que você declare isso com fé. Escreva aqui, nos comentários, a palavra de repente. Vamos profetizar juntos que o tempo da mudança chegou e que o céu está prestes a se mover em nosso favor. Declare e creia. Ele ainda não terminou de esculpir o monumento da sua fidelidade, que é a sua vida. E é exatamente por isso, porque você é tão valioso, porque o seu legado é tão poderoso, que Deus reserva para o final da jornada alguns dos seus atos mais espetaculares. A noite pode ter sido longa, escura e fria. Talvez você já tenha se acostumado com a escuridão, aprendido a andar no escuro, tateando as paredes da sua dor, da sua solidão. Talvez a esperança de ver o sol nascer, outra vez, tenha se tornado uma memória distante, quase um sonho de infância. Mas eu sinto no meu espírito, com uma clareza que me arrepia, que o amanhecer está próximo. A madrugada já está rompendo no horizonte da sua história. Deus, o nosso Deus, tem um prazer especial, uma assinatura inconfundível em seu modo de operar. Ele adora agir quando todas as outras portas já se fecharam. Ele ama entrar em cena quando todos os recursos humanos já se esgotaram. Ele se especializa em intervir quando a lógica diz impossível, quando a ciência diz terminal, quando a
experiência diz: não tem mais jeito. É exatamente nesse cenário de fim de linha de beco, sem saída, que ele estende o tapete vermelho para a sua glória e realiza os seus milagres mais inesquecíveis. Porque ele faz isso para que não reste a menor sombra de dúvida. Para que ninguém, nem você mesmo, nem sua família, nem seus vizinhos, nem mesmo os seus inimigos possam dizer: ah, foi sorte. Foi uma coincidência. Foi o tratamento novo. Foi a ajuda daquele parente. Não. Quando Deus age no final do jogo, a única explicação possível, a única conclusão lógica é: isso foi a mão de Deus. E a maneira como ele age muitas vezes é surpreendente. Ele não vem com um anúncio prévio, com um cronograma detalhado. Ele irrompe na cena. De repente, é uma das palavras favoritas de Deus no roteiro da história. Pense nisso. José estava no fundo do poço, esquecido na masmorra mais escura do Egito, acusado injustamente. Anos se passaram. Humanamente, seu caso estava encerrado. Mas, de repente, o faraó tem um sonho. De repente, o copeiro se lembra dele. E no mesmo dia, José é tirado do calabouço barbeado, vestido com roupas novas e levado à presença do homem mais poderoso da terra. De prisioneiro a governador em questão de horas. Isso é o de repente de Deus. Paulo e Silas estavam na prisão mais segura de Filipos, com os pés presos no tronco, as costas sangrando pelos açoites, cantando louvores à meia-noite. A situação era de desespero total, mas de repente veio um terremoto. De repente todas as portas se abriram. De repente, as correntes de todos se soltaram. Não foi um processo lento, foi uma intervenção divina instantânea e poderosa. Os discípulos estavam escondidos numa sala com as portas trancadas, por medo, desorientados após a morte de Jesus. A esperança havia morrido, mas, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e línguas de fogo pousaram sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo. De covardes a pregadores intrépidos num piscar de olhos. Meu amado, minha amada, o seu de repente está a caminho. Você que tem orado por anos, por uma solução, que tem chorado por uma porta aberta, que tem clamado por uma mudança, prepare o seu coração, porque o Deus do de repente está se levantando do seu trono em seu favor. Pode ser uma ligação que você não esperava. Aquele filho que não te ligava há meses, de repente, com a voz embargada, diz: mãe, pai, me perdoa. Eu quero voltar para casa. Pode ser um resultado de exame que contradiz completamente o anterior, deixando os médicos sem explicação, coçando a cabeça e dizendo: isso é medicamente impossível. Pode ser a visita inesperada daquele parente com quem você não falava há anos, que entra pela sua porta com um pedido de perdão e um abraço que cura décadas de feridas. Pode ser uma porta financeira que se abre do nada, uma dívida que é perdoada, uma provisão que chega de uma fonte que você jamais imaginou, resolvendo aquele problema que tirava o seu sono. Deus vai fazer algo em sua vida que será tão claro, tão sobrenatural, tão inegável, que não haverá outra explicação, a não ser a intervenção gloriosa da mão dele. Ele vai honrar a sua fé. Ele vai recompensar cada lágrima, cada noite de vigília,
cada ano de perseverança. Ele não é injusto para se esquecer da sua obra e do seu amor. A sua fidelidade silenciosa gerou um crédito de honra no céu, e o tempo do pagamento está chegando. A alegria que ele está preparando para você será tão grande, tão transbordante, que fará você esquecer as dores da longa noite. Como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua manhã está chegando. A alegria de Deus não é uma alegria superficial, um contentamento passageiro. É uma alegria profunda que nasce na alma, que fortalece o espírito, que te fará rir de novo. Um riso de vitória, um riso de gratidão. As lágrimas que você chorou no secreto do seu quarto não foram em vão. Cada uma delas foi colhida por Deus. Ele as conhece pelo nome. E essas lágrimas regaram a semente de um milagre que está prestes a brotar. Está prestes a romper a terra da sua dificuldade e a florescer de uma forma tão linda, tão vistosa, que todos ao seu redor verão e glorificarão o nome do seu Deus. Então, o que você precisa fazer agora? Preparar o seu coração. Comece a agir como alguém que está esperando uma visita muito importante. Limpe a casa do seu coração da poeira da incredulidade. Jogue fora o lixo da amargura e do ressentimento. Abra as janelas da sua alma para deixar a luz da esperança entrar. Comece a agradecer pelo milagre antes mesmo de vê-lo. Comece a louvar a Deus pela virada que está a caminho. Mude a atmosfera da sua casa com louvores, com a leitura da palavra, com declarações de fé. Não espere sentir para crer. Creia para poder sentir e ver. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O céu está se movendo em seu favor. O rei já deu a ordem. Os anjos já estão a postos. A engrenagem celestial já começou a girar. Não permita que a dúvida nos últimos minutos roube a bênção que já está selada e a caminho do seu endereço. O seu de repente está mais perto do que você imagina. Prepare-se para ser surpreendido pelo seu Deus. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje, mas este é apenas o começo da sua virada. Se esta mensagem falou ao seu coração e renovou a sua esperança, eu quero te pedir para fazer 3 coisas. Primeiro, compartilhe esta mensagem com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Seja um canal de bênção. Segundo, se inscreva neste canal para não perder nenhuma palavra de fortalecimento. E terceiro, como um ato profético final, escreva nos comentários a frase que será o seu lema a partir de hoje. Eu vou até o fim. Declare sua decisão de não desistir, de não recuar, de não entregar os pontos. Prepare-se para ser surpreendido pelo seu Deus. Essa promessa gloriosa, essa expectativa vibrante de um de repente divino, nos leva então à pergunta mais importante de todas. A pergunta que define tudo. O que eu faço agora? O que Deus espera de mim, enquanto o sol do meu milagre não nasce completamente? A resposta, meu amado, minha amada, é ao mesmo tempo a mais simples e a mais difícil de todas. É uma ordem final, uma convocação, que exigirá cada fibra da sua fé, cada gota da sua força espiritual. A ordem é: segure firme, não é uma sugestão, é um comando. Segure firme como um marinheiro que se amarra ao mastro do navio
no meio da pior tempestade, como um alpinista que exausto se agarra com as unhas na última fenda da rocha antes de chegar ao topo. Segure firme, não com a força dos seus braços, que já estão cansados, mas com a força que vem do alto. Quando a dor no corpo quiser te fazer murmurar, reclamar, questionar a bondade de Deus, eu te desafio. Segure firme, abra sua boca, mesmo que a voz saia trêmula, e comece a adorar. Cante aquele hino antigo que sempre fortaleceu a sua alma. Diga em voz alta: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa adoração na dor é a arma que silencia o inferno e atrai a atenção do céu. Quando a solidão apertar o seu peito como um torno, quando o silêncio da casa gritar nos seus ouvidos, quando a saudade daqueles que já partiram trouxer lágrimas aos seus olhos, eu te imploro, segure firme. Não ligue a televisão para se distrair com o barulho do mundo. Não se afunde na autopiedade. Em vez disso, pegue a sua Bíblia, aquela companheira de tantas jornadas. Abra nos Salmos. Deixe que as palavras de Davi, escritas no meio da angústia dele, se tornem a sua oração. Deixe a voz do seu melhor amigo, o Espírito Santo, falar ao seu coração através daquelas páginas. Você descobrirá que não está sozinho. A presença dele preencherá cada cômodo da sua casa e cada vazio da sua alma. Quando a dúvida plantada pelo inimigo começar a brotar na sua mente, trazendo pensamentos como: será mesmo? E se não acontecer? E se eu esperei a vida inteira por nada? Eu te ordeno, no nome de Jesus, segure firme. Não entretenha esses pensamentos. Não dialogue com a serpente. Lute com a arma mais poderosa que existe, a palavra de Deus. Declare em voz alta as promessas que ele te fez. Se ele prometeu cura, declare: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Se ele prometeu salvação para a sua casa, declare: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus na sua boca é uma espada de 2 gumes que corta pela raiz toda mentira do inferno. Não entregue os pontos agora. Pelo amor de Deus, não desista no último quilômetro da maratona. Você já correu tanto, já suportou tanto, já venceu tantos obstáculos. Você está mais perto da linha de chegada do que jamais esteve. O inimigo sabe disso. É por isso que o ataque dele agora é mais intenso. Ele quer te fazer tropeçar, te fazer desanimar, para que você não receba a coroa que está preparada para você. A sua corrida ainda não terminou. Corra até o fim. Como o apóstolo Paulo, que já velho, cansado preso, pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Termine a sua carreira com dignidade, com a cabeça erguida, com o testemunho intacto, com a fé inabalável. Há uma coroa de justiça, um galardão eterno, um muito bem servo bom e fiel, te esperando nos portais da glória. Não deixe que o cansaço dos últimos metros te roube o prêmio que vale mais do que todos os tesouros deste mundo. E como se segura firme na prática, através de uma última e poderosa ofensiva de oração.
Este é o momento de orar como você nunca orou antes. Mas não com uma oração de desespero, de mendicância. Ore com a autoridade de um filho, de uma filha do rei. Entre na presença de Deus, não para reclamar da demora, mas para agradecer pela vitória que já está garantida. Faça essa oração comigo agora, daí, de onde você está. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e repita com fé. Senhor meu Pai, eu estou aqui, cansado sim, ferido talvez, mas de pé. Eu não desisto de Ti, porque eu sei e eu sinto na minha alma que Tu não desististe de mim. O Senhor é o meu oleiro e eu sou o barro. Eu coloco os meus anos, as minhas dores, os meus sonhos que ainda não se cumpriram, a minha família, a minha esperança. Eu coloco tudo no Teu altar. Eu confio na Tua sabedoria. Eu descanso na Tua soberania. E eu me levanto na Tua força. Pai, faz o impossível acontecer na minha vida. Não para a minha glória, não para que eu seja exaltado, mas para que o Teu nome, e somente o Teu nome, seja glorificado através da minha história, para que todos ao meu redor olhem para mim e saibam que existe um Deus em Israel, um Deus que não abandona os seus, um Deus que ainda abre o mar e ressuscita os mortos. Eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. Se você fez essa oração, creia. Apenas creia. Libere essa fé que Deus depositou em você. Solte esse clamor que estava preso na sua garganta. O leão da tribo de Judá, o seu campeão, está rugindo a seu favor nos céus. Ele não falhou com Abraão no Monte Moriá. Ele não falhou com Calebe na conquista de Hebrom. Ele não falhou com Ana e Simeão no templo. E eu declaro, com toda a autoridade que me foi concedida, Ele não vai falhar com você. Então, segure firme. A sua vitória está vindo. O seu amanhecer está raiando. A sua história de redenção está prestes a inspirar uma geração. Amém e amém.